Quando você dá seta na picape, se você configurou via central multimídia, olha que legal. Ela já ativa automaticamente aí a câmera 360, né? Fiat Titano, a primeira picape média da Fiat no mercado brasileiro. Aliás, na história da Fiat. A gente conhece várias outras picapes da Fiat, a exemplo da Strada e até mesmo a Toro, mas a Fiat nunca teve uma picape média. E de onde saiu a Fiat Titano? A Fiat é uma das marcas do grupo Stellantis. Dentro do grupo Stellantis você tem uma outra marca, que é a Peugeot. Na verdade, essa picape aqui é a Peugeot Landtrek. Só que no mercado brasileiro, a Stellantis, olhando as possibilidades aí, resolveu lançar a Landtrek com o nome Fiat e vender na rede de concessionários Fiat. Afinal, a Fiat tem muito mais tradição de picape no mercado brasileiro do que a Peugeot. Portanto, a Fiat Titano chegou ao mercado brasileiro no segmento de médias, mas tem um detalhe muito importante. A Stellantis entendeu que precisava brigar num segmento um pouco diferente. Então, a gente já conhece várias picapes médias aí no mercado brasileiro, né? Exemplo de S10, Ranger, Hilux e várias outras. Essa picape aqui, a Titano, foi posicionada para brigar principalmente com os modelos de entrada e intermediário das outras. Então aqui o foco principal é custo-benefício. A Titano tem 3 versões aí no mercado brasileiro. Essa que vocês estão vendo aqui é a versão Range topo de linha. E agora eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Para entender o posicionamento comercial aqui da Titano, vamos falar das versões. São 3 versões disponíveis. Tem a versão de entrada Endurance, com transmissão manual, aí você tem a versão Vulcano com um pouco mais de acabamento, e aí ela passa a ter transmissão automática, e essa aqui que é a versão topo de linha, a Range. O detalhe é que todas as picapes sempre utilizam o mesmo motor, um 4 cilindros turbo diesel de 2,2 litros. Aí você já percebe uma diferença importante em relação às concorrentes, que a maioria delas tem motores aí com cilindrada maior, aí na casa de 2,8 e até mesmo 3,0 litros. Então aqui a gente percebe bem que a Fiat buscou uma picape média, antes de tudo, focada no custo-benefício. Mesmo sendo focada no custo-benefício, esta aqui, que é a versão topo de linha Range, traz algumas coisas bem interessantes. A exemplo de câmera 360 graus, isso mesmo, né? Então você tem câmeras sob os espelhos laterais, tem uma câmera aqui na frente e mais outra lá atrás para compor a imagem 360 graus. E olha outra coisa legal, tração 4x4. Até aí qualquer picape média vai ter tração 4x4 com reduzida. A diferença é que essa aqui também tem a possibilidade do comando do bloqueio do diferencial traseiro. E às vezes picapes médias concorrentes, inclusive em versões topo de linha, não oferecem esse bloqueio que vem aqui de série. Se nos equipamentos a Titano vai muito bem, tem algumas coisas que você percebe onde ela está posicionada numa questão um pouco mais econômica. Então, além do motor 2,2 litros, a transmissão automática aqui é de apenas 6 marchas. Eu estou destacando isso porque quando a gente olha esse segmento de picapes médias, a gente já vê concorrentes com maior quantidade de marchas. Quando a gente olha a solução de iluminação, a gente começa a entender essa questão do custo-benefício. Essa aqui é a versão topo de linha. Você está vendo aqui que o farol baixo é do tipo projetor em LED. Aliás, a assinatura de lanterna e luz de rodagem diurna também em LED. Mas olha o que acontece quando a gente usa o farol alto. Aí é um refletor parabólico convencional com iluminação halógena. O farol auxiliar lá embaixo também iluminação halógena. E a luz de pisca, vocês estão vendo que é do tipo incandescente. Mais outro detalhe, tem sensor de estacionamento dianteiro? Tem, mas são apenas 2. Um de cada lado do para-choque. Aí a gente já começa a ver que a picape realmente está focada aí na questão de custo-benefício. Aqui do lado, a Fiat Titano Range tem alguns caprichos. Eu vou destacar a roda em liga leve diamantada em 2 tons, aro 18 polegadas, calçadas com pneu 265 de largura, perfil 60 e um pneu todo terreno. Vocês estão vendo aqui que não é aquele pneu de uso de rodovia, né? Então esse pneu ajuda e ajuda bastante quando você vai aí para um piso de terra, areia, ele dá um grip melhor. Outras coisas,
espelho aqui com a capa cromada, dá um pouco mais de sofisticação aí no visual do modelo. Também as maçanetas têm aqui as capas cromadas. Essa versão já vem também com estribo lateral e a barra de teto, que é funcional. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é esse Santo Antônio. Ele não é aquele super Santo Antônio estrutural, mas ele também não é aquele Santo Antônio aerodinâmico, só de efeito estético. Você pode ver que ele é um Santo Antônio tubular, inclusive com barras de proteção ali para o vidro traseiro, e se você tiver que colocar uma carga aqui e amarrar nesse Santo Antônio, ele vai aguentar. E não é só isso, tem também aqui a capota marítima, que é séria aqui nessa versão. Então a gente vê que é uma picape de custo-benefício, mas tem uns apetrechos interessantes de série. A questão do custo-benefício a gente vê mais no motor. Por quê? Ele não é tão potente assim, são 180 cavalos de potência máxima. Até aí não fica muito fora das outras picapes médias, mas o que muda muito é o torque. O torque máximo desse motor está aí na casa dos 41 kg de torque. Se a gente olhar para as outras picapes médias, você vai perceber que lá existe mais torque sendo oferecido. E o motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, então não dá para esperar muito milagre em desempenho. Mas o que a Fiat fala a respeito da Titano? Ela tem um consumo baixo, ela promete aí um consumo mais baixo do que o das outras, e para quem roda bastante, e talvez com uma aplicação de trabalho, isso pode fazer bastante diferença. Mas a gente vai testar aqui no canal para ver se realmente o consumo dela é mais baixo. Mas uma coisa que incomoda um pouco é isso aqui, ó, essa peça que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o reservatório da direção hidráulica, né? Então a gente vê que as picapes mais modernas já aboliram a direção hidráulica, usam direção com assistência elétrica. Quais são as vantagens da direção com assistência elétrica? Primeiro, ela é mais leve do que a direção hidráulica. Segundo, ela não rouba a potência mecânica do motor. A direção hidráulica, você tem que ter ali um compressor, né, do óleo ligado ali na polia do motor. Então ele está sempre roubando alguma potência do motor. E o motor já não é muito potente, então vocês estão vendo que aí a gente consegue ver um pouco mais dessa questão do custo-benefício. Falando de assistência à condução, essa versão aqui só oferece o aviso de saída de faixa, ou seja, ele te dá um alerta quando você está saindo da faixa, mas não tem nenhum sistema de correção para trazer a picape para dentro da faixa. Os números de performance informados pela Fiat: aceleração de 0 a 100 em 12,4 segundos, velocidade máxima de 175 km por hora. E o consumo? Na cidade, 8,5 km por litro e na estrada, 9,2 km por litro. Esses são os números do Inmetro, mas a gente vai fazer aqui o nosso teste. A capacidade no fora de estrada da Fiat Tano não é ruim, pelo contrário, dá para dizer que até é boa. Por quê? Lá na frente o ângulo de entrada é de 29 graus. Aqui atrás o ângulo de saída é de 27 graus. E a altura em relação ao solo é de 235 milímetros. Aqui eu já falo para vocês darem uma olhada no nosso vídeo de lançamento aqui desse carro, porque eu tive a oportunidade de fazer um teste no 4x4, inclusive com o pessoal da engenharia da Fiat. E a picape se saiu muito bem nessa situação. E o tanque de combustível? Para você abrir o bocal, tem uma alavanquinha aqui embaixo, perto do banco do motorista. E olha só, você tem aqui um tanque de diesel com 80 litros de capacidade, mas vocês estão vendo aqui do outro lado um outro bocal, né, que é do sistema Arla 32. Então a Fiat Titano, além do diesel, precisa usar o Arla 32 para redução de emissões. Aqui atrás, começando pela iluminação. Isso que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna em LED. Mas o LED é só isso, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. Picape também oferece sensores de estacionamento, que trabalham em conjunto aqui com a câmera traseira. Aliás, essa câmera está junto com o sistema de câmera 360 graus, que é um dos destaques aqui na picape. E para você acessar mais facilmente a caçamba, esse para-choque aqui tem 2 níveis, mais alto e o mais baixo, que você pode pisar, inclusive, para acessar a parte superior da caçamba. É importante destacar que a Fiat Tano foi homologada com uma capacidade de reboque máxima de 3.500 kg. Sempre lembrando, né, você tem que comprar o engate e instalar como um acessório. Mas aí vai 2 dicas. Primeiro, se você for rebocar alguma coisa que não tenha freio próprio, a capacidade máxima será de 750 kg
por norma brasileira. E aí, se tiver freio, ela consegue rebocar até 3.500 quilos, o que é uma ótima capacidade de reboque. E a caçamba, como é que fica? Primeira coisa, a abertura da caçamba, você tem a possibilidade de ter uma chave aqui para trancar ou destrancar aqui a abertura da tampa. Abrindo a tampa, você percebe que ela é um pouco pesada. Por quê? Porque não tem sistema de contramola. Se você quiser, tem que comprar aquele acessóriozinho para a tampa abrir de forma mais suave. A Fiat informa aqui uma capacidade volumétrica de 1.109 litros na medição VDA, o que é uma ótima capacidade. E também, vocês estão vendo que a picape já vem equipada, além da capota marítima, com o protetor de caçamba. E tem um detalhezinho legal na caçamba. Quem precisa ligar algum tipo de equipamento, olha só. Aí no meio da caçamba do lado esquerdo, você tem aí uma tomadinha do tipo 12 volts. Pode servir às vezes para aqueles coolers ou até mesmo um compressor de ar. E tem muita picape que não oferece esse recurso. Suspensão traseira da Fiat Titano é bastante tradicional. O que a gente tem aqui é um eixo rígido e a parte elástica utiliza aí feixe de mola, como a gente sabe. É muito mais resistente para a carga, mas reduz um pouco a questão do conforto e até mesmo a estabilidade. Controles e ajustes do motorista. Começando aqui pela porta, prestar atenção que o simples toque para abertura e fechamento é somente no vidro do motorista. Os outros você tem que manter o botão pressionado até o final. Aí você também tem aí o trancamento das portas e o bloqueio dos vidros traseiros. Aqui dentro você tem o ajuste dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos, o sistema de aviso de saída de faixa, sensor de estacionamento, iluminação da caçamba, ajuste de altura do facho do farol. E aqui desse lado, puxando, você tem aqui um porta-copos, que é uma solução inteligente. Já vimos em outras picapes, como na Hilux, que você pode usar o direcionador do ar aqui com o ar-condicionado ligado, colocar aqui uma bebida, não vai gelar a bebida, mas vai manter ela fresca. E os ajustes que o motorista tem? Coluna de direção na profundidade e altura, ajuste manual. O banco do motorista tem ajustes elétricos para frente, inclinação e ajuste de altura. Você também tem aqui ajuste de altura do cinto de segurança, permitindo que você encontre uma posição confortável. Volante, lado esquerdo, você tem aqui o controle de cruzeiro convencional e funções de áudio. Lado direito, mais funções de áudio e aqui para você interagir com o computador de bordo e a tecla de seleção. Painel à frente do motorista, tem aí contagiros e velocímetro com ponteiros e uma tela gráfica ao centro. Nessa tela gráfica, você tem aqui as funções do computador de bordo, você tem a opção A e B, além de informação de quanto que tem de ar lá no tanque, o que acaba sendo bem legal. Você também pode status do veículo e algumas configurações do próprio painel e de unidades do computador de bordo. Não é um computador de bordo tão avançado quanto outros carros da Fiat, mas as funções essenciais estão aqui. Aqui por dentro, banco forrado em couro com a parte central microperforada. Entre os bancos, esse descansa-braço, parte de cima é acolchoada. Levantando, você tem aqui um porta-objetos, mais 2 porta-latas. Além de acendedor, isso aqui também pode ser usado como uma tomada 12 volts. À frente da alavanca de câmbio, você tem aqui um porta-objetos. Aí ao lado da alavanca, você tem aqui o botão da posição Eco e botão da posição Sport. Esse aqui é o seletor de tração, né? 4x2, 4x4 alto e 4x4 reduzido. Aqui você também tem o bloqueio do diferencial, controle de descida, programa de estabilidade, destrancar e trancar as portas, além de 2 portas USB, essa dedicada para carregamento e essa aqui integração com a central. Outra coisa interessante é o botão para você acender aí, ligar a imagem das câmeras 360 graus. Aqui dentro na versão Ranch você tem o ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Todos os controles são físicos e botões diretos para todas as funções. Se você quiser usar a temperatura diferente, basta mexer aqui que você vai ver aqui em cima uma temperatura para o passageiro e outra temperatura para o motorista. Para sincronizar as temperaturas, só desligar o botão do ON. Também tem um botão para máximo desembaçamento e o botão para direcionamento aqui das funções do ar. Tudo isso você acompanha aqui na parte superior da central multimídia. O ar-condicionado não pode ser controlado pela tela da central multimídia, somente pelos botões. Central multimídia da Fiat Titano. Tem as principais funções. Você pode inclusive personalizar a
visualização da tela. Você tem skins diferentes aqui para deixar o esquema um pouquinho diferente. Você tem funções de áudio através da tela da central multimídia, um menu de configurações relacionado a funções de central e conectividade. Você também tem alguns menus relacionados à configuração do carro, como portas, luzes e algumas poucas informações aqui do sistema de ar-condicionado. Você também tem integração Android Auto e Apple CarPlay com essa central, e uma coisa interessante é que essa central traz um mapa de GPS embarcado. Inclusive a gente conhece bem esse mapa de GPS, olha só. Se vocês olharem o mapa aqui no meu smartphone, é exatamente o mesmo sistema de mapas. Quando você vem aqui nos menus, olha aí, o mesmo sistema de menus. Esse mapa que está aqui, na verdade, é um mapa da TomTom. A gente consegue ver aqui que você consegue usar até mesmo no smartphone, tem indicação de trânsito. Então, na verdade, o que a Fiat fez foi pegar uma aplicação Android com um mapa já conhecido e aplicar aqui dentro da picape. Aqui na frente, o banco do passageiro tem ajuste elétrico de distância e inclinação do encosto. Na porta, espaço para você colocar uma garrafa e espaço adicional para você guardar mais coisas. Também tem aqui na parte superior um porta-copos. O porta-luvas abre sem bater no joelho. Tem iluminação em LED e o detalhezinho, isso aqui é uma abertura para comunicação com ar-condicionado. Então esse compartimento aqui, ele não fica necessariamente gelado, mas ele não esquenta e você consegue manter, por exemplo, uma bebida ou um chocolate fresco. Banco traseiro da Titano, começando pelo espaço. Meu joelho é o encosto do banco, aproximadamente aqui 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é tão boa assim, é um pouquinho restrita. E também as pernas não chegam a encostar completamente aqui no banco quando a gente está sentado. Mas tem algumas coisas legais aqui atrás, como saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tomada USB do tipo A para carregamento de dispositivos, um pequeno porta-objetos, também essas bolsas na parte traseira dos bancos que serve para jornais, revistas ou tablets. Outra coisa interessante, esses ganchinhos que suportam até 4 quilos no banco do motorista e também no banco do passageiro. Prático para colocar a bolsa e elas não ficarem rolando. E aqui um descansa-braço com 2 porta-copos. Tem também aqui a alça de segurança aqui no teto, mas falta aquele ganchinho para você poder pendurar cabide. Não tem luz de leitura, mas tem uma luz dedicada para quem vai aqui atrás. Condução urbana aqui com a Titano, mas eu quero destacar umas coisas legais que essa picape tem. Quando você dá seta na picape, se você configurou via central multimídia, olha que legal. Ela já ativa automaticamente aí a câmera 360, né? Então ela vai ligar para o lado que você está utilizando. Hora da gente dirigir aqui é Range. Vamos fazer o teste de taxão e lombada para ver a questão de conforto e isolamento acústico. Claro, vai passar no teste de taxão e lombada muito fácil, né? É uma picape média. Então vamos alinhar aqui a picape com o taxão. Suspensão não é tão dura quanto outras picapes médias, a exemplo, por exemplo, de Hilux. E o isolamento acústico, para uma picape média, eu gostei, não é ruim. Assim, tem alguns ruidinhos, mas, de novo, considerando que a Titano ela é uma picape aí de uma categoria de acesso, não achei ruim. Vamos lá, agora na lombada, 30 por hora, vamos ver aí como é que ela se comporta aqui. Primeira lombada foi fácil, nem sacudiu tanto aqui dentro, não bateu, não raspou, claro, não ia bater e raspar, né? Uma picape média, diesel, tudo mais, não ia ter problema nenhum. Vamos lá, segunda lombada 30 por hora, que também não bateu e raspou, mas sofreu um pouquinho mais, né? Você sentiu que a suspensão foi um pouquinho mais dura aqui na ação. Agora vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada 30 por hora. Aqui. Não chega a ser desconfortável. A terceira lombada 30. Sem problema nenhum. Você percebe que aqui no piso desnivelado a suspensão é um pouquinho dura. Agora a quarta e última lombada 30 por hora. Vamos ver como é que ela se comporta. É só mesmo a questão da suspensão ser um pouquinho mais dura, mas tirou a prova de letra. Agora vamos usar a câmera 360 graus aqui
até para poder alinhar a picape ali com a guia. Você também tem aqui a possibilidade de uma visão 3D com pontos pré-definidos que você escolhe para você conseguir ter uma noção mais real aí do que está acontecendo, né? Você não consegue girar o dedo aqui como outros carros, então já tem alguns pontos aí definidos. E olha só, você consegue ver aqui em tempo real. É uma super resolução? Não, não é assim aquela ultra resolução, mas acaba ajudando aqui. Vocês estão vendo aqui o alinhamento? Você pode ver que aqui perto da roda, né, ele acaba ocultando. Você não tem ali aquela completa precisão da câmera 360, então você tem que acabar se orientando aqui pela outra visão. Olha aí, se você colocar na imagem 2D, aí você tem um pouquinho mais de resolução. Ó, dá para ver que a roda ali está um pouco fora. Então vamos arrumar aqui de novo. E vamos agora ver com a roda aqui se a gente consegue ter, ó, dando seta, ele ativa a câmera do lado. E aí a gente tem o alinhamento aqui com a roda. Bom, câmera 360 ajuda, mas tem uma super resolução? Não, a gente já pegou outros veículos com câmeras melhores, mas é melhor ter essa do que não ter nenhuma. E a nossa manobra agora aqui de fim de rua, usando também aí o suporte da câmera 360 graus. Aqui até o nosso ponto de referência. Volante, uma volta, pouquinho mais, uma volta e 75 para virar tudo. Agora é uma direção hidráulica, você percebe que ela é um pouco mais pesada. Câmera 360 tem a linha de guia que mostra o caminho que a picape vai percorrer. Isso aí acaba ajudando na hora da manobra. Então vamos até encostar aqui o pneu na guia. E, ó, você vê que ele já encostou o pneu na guia aqui na frente. Ela já mudou automaticamente de câmera, porém não chegamos aí nos 90 graus. Então vamos dar ré para poder desvirar o volante sem forçar o sistema. Você está vendo o sensor de estacionamento dianteiro acusando. E vamos lá concluir a nossa manobra. Olha, deixa eu ver se vai conseguir fazer a manobra aqui, né? A roda traseira já passou do limite da guia, hein? Eu vou ter que... Aqui tem uma guia rebaixada, mas se não tivesse a guia rebaixada eu teria subido em cima da guia. Então você vê que a capacidade de manobra da Titânio não é muito boa, ela não vira bastante, né? Ela vira pouco. Então você tem que ter muito espaço para manobrar ela. O que ajuda são as câmeras 360 graus, mas ocupou mais espaço do que as outras picapes médias que a gente faz aqui a manobra na rua. Aceleração de 0 a 100. Já estou com o câmbio no modo Sport, programa de estabilidade desligado. Também vou desligar aqui o ar-condicionado para a gente conseguir tirar o máximo da picape. Vamos estolar e vamos sair. Cantou um pouquinho de pneu na saída, né? Não muita coisa. Anos 80. Olha só. A gente já praticamente tinha começado a descida, mas ele fez o 0 a 100 em 11,33. Não é uma picape assim tão rápida. Uma das assistências que a gente tem aqui é o sistema de aviso de saída de faixa. Para isso ele precisa estar ligado. Você tem um botãozinho aqui embaixo que você aciona ele e ele põe esse carrinho verde aqui no painel. Detalhe. O sistema, mesmo ativado, ele só funciona a partir de 70 km por hora. Antes disso o carrinho fica branco, ele não vai avisar na saída de faixa. Então, se estiver andando na faixa, começar a sair sem dar certo, ó, vou simular aqui agora para vocês. Olha o que acontece, tá vendo? Ele dá o alerta ali no painel que você está mudando de faixa sem dar seta. Mas é só um aviso, ele não tem nenhum sistema de atuação no volante para trazer a picape para dentro da faixa. Ele apenas te avisa. Se você não quiser usar, só apertar o botãozinho e desligar. E a retomada 60 a 120. Vamos lá. Vamos reduzir primeiro aqui para os 60 por hora e acelerar tudo com o câmbio em modo normal. Vamos ver como é que ela responde, ó. 60 por hora pisando. Você percebe que não tem aquela super resposta. 90, 100, 110, já está acabando aqui a nossa reta, 120. Desempenho
não é o ponto forte da Titano. E o consumo da Titano, como é que fica? Bom, a gente fez aqui 2 testes. Primeiro um teste de curta duração, onde a gente andou aproximadamente aí 30 km e deu essa média de 8,7 litros para cada 100 km, o que dá aproximadamente 11,5 km por litro. Só que quando a gente olha o acumulado, olha aí rodou mais. E nos 2 casos a gente vê que o consumo está bastante estável, ficando aí em torno de 11,5. Lembrando que esse consumo aqui foi um teste feito na estrada. O que vocês acharam do consumo? Hora de falar do seguro. Para isso, contatamos aí a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação aqui do seguro da Fiat Titano na versão topo de linha Range. E aí teve uma surpresa não tão boa. Primeiro, só uma seguradora topou fazer o seguro. E o seguro não ficou barato. R$13 mil o seguro. E a franquia já reduzida em 50% na eventualidade de acontecer alguma coisa, R$17 mil. A gente até se surpreendeu com isso. E olha, eu vou fazer contato com a Fiat e entender por que um seguro tão caro e por que as seguradoras não estão topando fazer aí o seguro da Fiat Titano. Vamos ver se a Fiat dá uma resposta para a gente colocar aqui no vídeo também. E que conclusões que a gente pode tirar então dessa avaliação? Primeiro vamos lembrar o preço de lista? R$259.990 mil é a versão topo de linha Titano Range, isso em junho de 2024. Mas é uma picape cara ou barata? Então, tudo depende do que nós temos no mercado e a perspectiva em relação aos concorrentes. Se a gente olhar pelo lado de que aqui nós temos uma picape turbo diesel com uma boa capacidade de 4x4, bloqueio do diferencial traseiro, que não é toda picape que oferece, capacidade de reboque de 3.500 kg, capacidade de carga ali na caçamba acima de 1.000 kg, também uma caçamba com boa capacidade volumétrica. Temos aqui nessa versão câmeras 360 graus, bancos do motorista e do passageiro com ajuste elétrico, central multimídia com GPS embarcado. Então você vê que a Titano Range, ela traz aí um pacote de equipamentos que quando você vai olhar isso nas outras concorrentes, você percebe que elas são às vezes mais caras e não oferecem tudo isso. Então aqui a gente percebe um excelente custo-benefício por esse ângulo. Mas nem tudo aqui é uma maravilha. Então um ponto fraco dessa picape é a questão do desempenho. A gente mostrou aí no vídeo para você que tanto em retomada quanto aceleração de 0 a 100, ela não empolga tanto assim. É um motor 2,2 litros, né? Não tem tanta força e nem tanta potência, também um câmbio automático de 6 marchas. Então falta desempenho essa picape e até mesmo algumas outras sofisticações. A gente conhece picape nessa categoria com sistemas de assistência à condução bem mais completos, sistemas de iluminação mais modernos. Claro, tudo isso custa mais caro. Então o que a gente tem aqui é uma picape de custo-benefício. É aquele cliente que principalmente vai utilizar a picape para uma aplicação de trabalho. Nesse ponto, a Fiat Titano vai muito bem e no final de semana dá até para usar ela como uma picape de lazer. Se você olhar pelo custo-benefício, pode ser uma escolha bastante interessante. E se você gostou aqui da Fiat Titano, vai uma dica. Procura aí as concessionárias Fiat do grupo Venturo. São várias unidades em São Paulo e uma em Osasco. Lá você vai ter oportunidade de conhecer não só a versão Range, mas também a versão Vulcano, fazer um test drive e também ter o melhor atendimento e melhor negócio para quem sabe colocar uma Fiat Titano na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.